alegria, um privilégio muito grande estar aqui, mais uma vez compartilhando uma devocional. Antes de começar a devocional em Tiago, eu queria só dar um breve relatório assim, do que tem acontecido, né? Eu sou muito grato a Deus por todo o apoio que eu tenho recebido da Betel ao longo de toda a minha caminhada cristã, especialmente nesses últimos anos do seminário. Eu pude ter experiências de estágio que foram possíveis graças à generosidade dos irmãos, e eu fui muito confortado pelos vários mimos e vários presentes aí que a igreja sempre me dá. Mas eu estou passando pela noite escura da alma. O regime de internato no seminário, em conjunto com outras dificuldades, me comprometeram à disposição e alegria em servir ao Senhor. Embora eu tenha feito várias viagens pela Comoceb, dormindo em aeroportos, rodoviárias, avião, ônibus, eu sempre podia voltar ao meu lar depois do tempo de trabalho. Então, dentre outras coisas, o sistema de moradia compartilhada tirou de mim um ambiente reservado para recarregar minhas energias. Eu passei 2 anos e meio sem descansar. Esse último semestre cheguei ao meu limite, depois de perceber uma perigosa apatia em situações que anteriormente me estimulavam. Decidi solicitar o conselho da Betel para ser aluno externo. E como meu abatimento ficou evidente, a direção do seminário sugeriu que eu realizasse um estágio na minha amada igreja com o intuito de lidar com toda essa crise. Eu agradeço a maneira amorosa que estou sendo acolhido aqui e peço a misericórdia dos irmãos nesse momento, pois ficou evidente a minha falta de virtudes emocionais para lidar com o regime de internato. Durante esse tempo aqui na Betel, espero ter meu ânimo renovado para voltar a servir o Senhor com alegria. Então vamos, um breve relatório, e vamos voltar para a nossa devocional, perdão aí pela pessoalidade. Então nós vamos estudar agora o texto de Tiago 4, de 1 a 5. Os irmãos podem abrir a palavra do Senhor em Tiago 4, de 1 a 5. E durante essa leitura nós vamos perceber que o egoísmo é a causa de todas as brigas no mundo, e por isso a gente deve largar o nosso egoísmo para ser amigo de Deus. Tiago 4, de 1 a 5. Por que será que as pessoas brigam, né? Você já se perguntou, por que fulano implica comigo? Por que ciclano fez isso? Não sei se você já se pegou fazendo essas perguntas. Por que tem tanto conflito no mundo? Por que tem tanta gente chata arrumando confusão à toa? Algumas guerras, né, pela história, a gente até sabe o motivo, né? Por exemplo, a Primeira Guerra tem aquele motivo famoso daquele terrorista sérvio que matou um dos príncipes do Império Austro-Húngaro. A Guerra dos Canudos aqui do Brasil teve aquele roubo da madeira lá e toda aquela confusão com o Antônio Conselheiro. E a Guerra de Troia aí do filme aconteceu porque o Paris roubou a Helena lá do Agamenon, não sei, esqueci o nome do rei. Mas as brigas de hoje em dia, por que será que acontecem essas brigas? A nossa vida às vezes não tem uma explicação fácil, que nem quando a gente está assistindo, para quem assiste, reality show, né? É mais fácil saber quando tudo está acontecendo, quando tem câmeras em todos os lugares, né? Dá para saber por que a Carol Conká é tão briguenta, ou por que o Theo Becker fica falando esse é irmão desse, quando a gente está sabendo de tudo. Mas é difícil saber por que o colega de trabalho implica com a gente, por que o filho rebelde acha que a mãe é tão chata, por que os irmãos da igreja acabam inventando histórias sem sentido. A gente não tem câmera em todos os lugares e a gente não sabe o que o pessoal está conversando por trás. Mas o texto de hoje, o texto de Tiago, inspirado por Deus, ele fala a razão de todas as confusões, de todas as brigas, seja nos reality shows, seja nos grandes conflitos mundiais, seja naquele churrasco de família. E nós vamos estudar agora, nós vamos saber exatamente por quê, a partir do verso 1 de Tiago 4. Assim diz a palavra do Senhor. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Até aqui a palavra do Senhor, e que Ele nos conduza nesta manhã, nos ensinando a lidar com as nossas confusões aí. Então, de onde vêm as brigas? Vem do egoísmo, vem da nossa luta para ser feliz, vem do hedonismo, da vontade de sempre estar certo,
de sempre ser o melhor, nosso desejo de nunca estar errado, dessa luta, dessa militância da carne e nosso espírito. As nossas batalhas, as nossas lutas que a gente se mete, são frutos da gente buscar os nossos próprios interesses, esse conflito interno de desejar alguma coisa e não ter, de querer ser algo e na verdade não ser, de lutar para se sentir realizado, provoca muito mais do que simplesmente uma expressão externa de personalidade, mas às vezes vai causar confusão. E as nossas batalhas às vezes vêm, como o texto diz aí, mas a vitória nunca chega. Às vezes os dias de luta são constantes, mas os dias de glória não acontecem, porque o texto no versículo 2 diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. O grande problema, meus irmãos, de buscar a felicidade a todo custo, é que quem deseja ganhar a sua vida vai acabar perdendo. Existe uma coisa muito complexa, de quando a gente busca uma coisa com tanto afinco, com tanto desejo, ela acaba se esvaindo da mão. Sabe quando a gente começa a pensar em respirar, e às vezes a gente esquece e às vezes sente uma falta de ar? Ou quando a gente vai arrancar aquela pelinha da ponta da unha, e quando você começa a arrancar, já começa a sair sangue? Tem coisas que se a gente tentar fazer demais, se a gente tentar ficar inventando, vai dar errado. E era o caso que estava acontecendo aqui com os irmãos de Tiago lá da dispersão, que era para quem Tiago escrevia a carta. Eles buscavam tanto as coisas, eles buscavam tanto a vontade deles serem cumpridas, que eles perdiam tudo, eles não conseguiam conquistar nada. Sabe aquela pessoa que tenta tanto ter amigos, que acaba sendo sufocante? Aquele pai que quer tanto o respeito do filho, que acaba se tornando abusivo? Aquela pessoa que sempre tenta ficar bonita e acaba fazendo procedimentos estéticos desastrosos? Buscar as coisas a qualquer preço, como se estivesse numa guerra, como se a nossa vida dependesse disso, como se somente isso pudesse nos fazer feliz, vai fazer entrar nesse negócio de não ter, de cobiçar e nada ter. Não é porque falta força de vontade, não é porque não tem o poder da amizade, ou porque a pessoa não tem autoconfiança, está passando por alguma crise de personalidade. Na verdade é ao contrário, porque ela tem desejo demais, ela tem vontade demais, e acaba que todos os seus afetos ficam desregulados quando ela busca de forma incessante esse tipo de coisa. Mas aí a gente pode pensar, mas eu oro, né? O versículo 3 aí vai responder para quem pensa nisso, né? De às vezes colocar uma roupa religiosa para os nossos desejos, pedir e orar. Na verdade, às vezes a gente pode até colocar esse mito da piedade em alguma das nossas brigas, mas na verdade, muitas vezes o que a gente quer não é o fim da guerra, a gente quer a aniquilação dos nossos adversários. Às vezes a gente não quer a paz, a gente quer que o nosso colega de trabalho seja humilhado, a gente não quer uma resolução de problema, às vezes a gente quer simplesmente estar certo. Não é a torcida pelo bem, não é a luta pela vitória moral, o triunfo da virtude, mas é a oportunidade de fazer as coisas exatamente do nosso jeito, de curtir a vida sem julgamentos, de viver sem prestar conta ou ser perturbado por alguém, gastar em seus próprios prazeres, aí como o texto vai dizer. Isso é pedir mal, é pedir as coisas, querer que as coisas sempre sejam do nosso jeito. Não é tipo pedir para alguém ser curado porque a gente está triste pela pessoa, ou porque a gente quer muito que alguém fique bem e com essa pessoa bem a gente vai ficar bem também. Pedir para os próprios prazeres é dar uma cobertura religiosa para os nossos desejos idólatras do coração e de querer que as coisas sempre estejam do nosso certo, do nosso jeito. Pedir certo, então, é se render, é deixar de brigar, é confiar o coração inteiramente no Senhor e buscar a vontade de Deus e buscar a reconciliação das coisas. O nosso egoísmo, por essa razão, é fruto de todas as brigas que acontecem no mundo. Por isso que a gente tem que largar o egoísmo para ser amigo de Deus. O texto vai continuar no versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que deseja ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Existe um problema tão grave acontecendo na igreja lá de Tiago,
que ele beira a grosseria. Os ouvintes da língua franca dele, do grego, devem ter ficado sem respiração quando ouviram essa palavra infiéis, que ela denota a profissional do entretenimento adulto aí. O pessoal deve ter prendido a respiração com essa ofensa tão grave que Tiago fez, mas que a nossa tradução deu uma amenizada para não desmonetizar a live. Mas o tom é grave, o tom é pesado, o tom é duro, e a gente não pode se deixar diminuir isso por causa da tradução amena que a gente recebeu. E as nossas brigas têm um caso muito sério, elas não têm meio termo. Amar o ódio, amar o mundo é um ódio ao Senhor. Não existe ficar em cima do muro. E como é que se aplica às nossas brigas, né? Porque quando a gente entra numa briga buscando simplesmente os nossos próprios interesses, buscando simplesmente estar certo, quem se torna nosso inimigo é o próprio Deus. A gente escolhe Deus como inimigo. Quando a gente escolhe humilhar alguém, fazer fofoca, a gente escolhe inimizade contra Deus. Existe uma dimensão moral nas nossas discussões que não envolve só uma partilha da herança ou uma questão meramente política, ou quem vai ser o próximo na escala de lavar a louça. A gente pode às vezes entrar numa discussão simples e besta, simplesmente porque nós somos egoístas, para provar que a gente é melhor, porque a gente só quer ser feliz e queremos despejar ódio gratuito em alguém. Quando a gente faz isso, nós estamos fazendo uma aliança com o inimigo de Deus. Nós estamos escolhendo o lado dos nazistas, nós estamos matando gente inocente, estamos promovendo o mal no mundo. E isso vale para várias questões. Várias das nossas brigas têm essa dimensão que a gente escolhe simplesmente para esbanjar os nossos prazeres. A gente entra em campo de batalha simplesmente com essa motivação. Tanto pessoas que começaram guerras mundiais, quanto as brigas inocentes em casa. Não é por causa de luta de classe, não é por causa da estrutura de poder, não é por causa de dívida histórica. As nossas brigas atualmente são por causa do egoísmo, de pessoas que escolheram o lado errado da história ao invés de seguir os caminhos do Senhor. E talvez você esteja numa posição de autoridade, não sofra, né, com briga, ninguém briga com você, mas às vezes o que você faz é assédio moral. Está todo mundo ao seu lado com problemas psicológicos, destruído emocionalmente, inseguro, infeliz, e por causa de às vezes alguma hierarquia assimétrica, você sabe manipular, sabe abusar da sua autoridade, mas no fim você só quer estar certo, não está se preocupando com o bem. É egoísmo, apesar de ninguém ter coragem de falar não para você. E entrar numa briga, por mais boba que seja, por motivos egoístas, faz você um inimigo de Deus. E o egoísmo, ele é a causa de todas as brigas do mundo. Largue o seu egoísmo e seja amigo de Deus. Talvez os irmãos estejam pensando: quem vai nos defender então das injustiças? Se eu não brigar, o mundo vai ficar muito pior. Eu preciso ser firme. As pessoas têm que ouvir poucas e boas. Tiago nos faz lembrar lá do texto de Êxodo 20, que Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus ciumento. O Senhor é o nosso Deus. Adonai é o Senhor dos exércitos, é Ele que nos protege, Ele é o Senhor das nossas batalhas, Ele é o nosso guarda, e com Ele que nós fizemos aliança. E a gente pode olhar para as brigas do BBB, da Fazenda, e pensar: nossa, mas que pessoa desprezível. Podemos olhar para a história e pensar: nossa, como as pessoas esses ditadores são tão maus, são tão feios que eles fizeram. Mas no fim, meus irmãos, nós somos infiéis também. Nós estamos matando os irmãos do nosso coração. E quem nunca, né, fez um escândalo incrível por algo e que passou um tempo e viu que era besta, era um motivo sem sentido, e às vezes a gente tem vergonha disso. Quem nunca perdeu uma amizade por uma questão que agora você olha e que não precisava daquele show todo? A única pessoa que nunca pensou em si mesmo foi morta por gente egoísta. O príncipe da paz foi capturado por soldados. O homem pacifista foi morto de forma violenta. A nossa violência, o nosso ódio esmurrou Jesus. Os nossos gritos perfuraram suas mãos. A força do nosso ódio foi que levantou aquela cruz. Ele é o único que foi verdadeiramente injustiçado.
Ele foi o único que nunca entrou em briga e em confusão por motivos egoístas, buscando seu próprio interesse. Jesus, Ele é o conciliador de todas as reuniões de família, de todos os conflitos de trabalho. Ele é o juiz que vai condenar todo mundo que faz o mal e pratica assédio nas reuniões que a gente sofre. E o reino que Deus estabeleceu é um reino que quem vence é o mais fraco. Não é quem grita mais, não é quem tem mais poder, mas é quem confia no Deus zeloso, que anseia com desejo por nós. Aquele que deposita os prazeres e as aspirações de felicidade no Senhor, esse sim pode experimentar a paz que excede todo entendimento e descansar na proteção de Deus e que faz o seu Espírito habitar em nós. Por isso, largue o seu egoísmo para ser amigo de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, mas confessamos os nossos pecados, que diante de tantos acontecimentos, às vezes somos injustos, causamos confusões por motivos egoístas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso coração idólatra e nos visita com sua graça, com o teu Espírito, para nos fazer depositar a nossa confiança, a nossa fé inteiramente no Senhor. Faz o nosso coração, Deus, buscar paz e não ir atrás de confusão, de guerras, e que venhamos, Deus, a ter o Senhor como nosso mediador dos nossos conflitos. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.